agora nós vamos para os juros compostos, né? O juros composto, pessoal, a própria fórmula dele já vem já é a fórmula do montante, tá certo? A fórmula aqui é o capital vezes, abre parênteses, 1 mais a taxa, fecha parênteses, tudo isso elevado ao tempo. Então, essa fórmula aqui já é a fórmula do montante nos juros compostos. Aí vem aquela situação. A questão pode pedir um montante? Pode. Mas e se ela pedir o juro? O que é que vocês vão fazer? Vocês vão descobrir o montante. Desse montante, vocês tiram o capital e encontram o juro. Por isso que eu coloquei aqui embaixo. Por quê? Porque é diferente a fórmula do juro composto, né? Lá no juro simples, a gente já tem a fórmula do juro, né? Aqui é a fórmula do juro. E aí, para a gente calcular o montante, é só pegar o juro e somar com o capital. Por isso que eu coloquei aqui embaixo, né? Mas aqui no juro composto, não. A própria fórmula ele já dá o montante. E o montante é o quê? É o capital com os juros já tudo embutido. Mas aí, se ele quiser saber só o juro, então, do montante você tira o capital e aí só vai ficar o juro que rendeu lá. Tá certo? Então, vamos lá para a questão. Ele diz assim, olha. Fernanda investiu a quantia de R$1.000 em uma aplicação financeira que rende 10% ao mês no regime de juros compostos. Está vendo que a questão ela já está especificando para vocês que tipo de juro é? Aí ele diz, a partir dessas informações, é correto afirmar que, após 3 meses, o montante acumulado por Fernanda, considerando o capital e os juros, então ele já está dizendo aqui para vocês que o montante é o capital e os juros juntos, né? Será superior a R$1.386. Então aí, a questão já quer saber o quê? Já quer saber o montante. Ele quer saber se o montante é acumulado, né? Ou seja, acumulado naquele período, ou seja, qual foi o período? Foi após 3 meses, né? Você fez uma aplicação lá que durou 3 meses. Então, no final de 3 meses, você não vai tirar mais os R$1.000. Como eu falei para vocês, né? Vocês vão tirar R$1.000 mais um pouquinho. 1.000, que é o capital com os juros. E isso é o que a gente chama de montante, que é o que você retira ali depois dos 3 meses. E ele pergunta se esse montante será superior a 1.386. E aí, vamos lá, né? Capital aqui, 1.000. Taxa, 10% ao mês. No regime de juros composto. E o tempo aqui é 3 meses. Então, veja, olha, se vocês perceberem aqui, a taxa e o tempo, eles estão na mesma unidade. Estão em meses. Então, tá tranquilo, tá certo? Não precisa converter nada. Porém, pessoal, aqui vocês vão ter que fazer, né, uma troca. A taxa aqui, a gente não vai colocar 10. A gente vai ter que colocar a forma decimal dela na conta. Tá certo? No juro composto, é interessante vocês fazerem isso. Então, aqui, como nós temos 10%, né? A gente vai colocar aqui 0,10. Tá certo? E como é que vocês encontram a forma decimal? Lembrando lá da aula de ontem, é só pegar o valor e dividir por 100, né? Ou então fazer aquela dicasinha da vírgula. Aqui seria 10 dividido por 100, que dá 0,10. E aí, o conselho que eu dou para vocês é, para efeito de cálculo, pessoal, vocês não precisam colocar esse zero aqui, tá certo? Esse zero aqui, ó, vocês não precisam. Coloca somente 0,1, já economiza bastante a conta. Até porque questão de juro composto é cansativa. Como eu sempre digo, essas questões são colocadas para atrapalhar o seu tempo. O conselho que eu dou é, deixe para fazer por último. Se cair na prova, deixe sempre para fazer essas questões por último. Então, o cálculo aqui vai ficar assim, olha, o montante é o quê? É o capital vezes, abre parêntese, 1 mais a taxa,
tudo isso elevado ao tempo. Então, vai ficar o quê? 1000 vezes 1 mais a taxa, que é 0,1, tudo isso elevado a 3, né? E aí a gente faz o quê? Primeiro resolve o parêntese, resolve essa soma que está no parêntese, então vai ficar aqui 1000 vezes 1,1, essa soma aqui dá 1,1, elevado a 3. Depois, o que é que vocês resolvem? A potência, tá certo? É sempre esse passo a passo no juro composto. Primeiro parênteses, depois a potência e, por último, a multiplicação ali. Eu coloquei pontinho, mas tanto faz. Pontinho ou x é multiplicação do mesmo jeito, certo? Então, a gente vai ter que fazer o quê? A gente vai ter que fazer 1,1. Isso aqui, olha. 1,1 elevado a 3 é como se fosse 1,1 vezes 1,1 vezes 1,1. 3 vezes. Por quê? Porque isso aqui é o que a gente chama de potência. Você tem um número elevado a outro. Um número com outro em cima. E aí, como é que você calcula isso? Você pega o de baixo e multiplica ele por ele próprio, a quantidade de vezes que está lá em cima. Lá em cima não tem 3, né? Aqui não tem 3. Então, eu vou pegar aqui e vou multiplicar esse número por ele mesmo 3 vezes. E aí, agora, é só a gente fazer essas contas, né? Vou fazer aqui embaixo. 1,1 vezes 1,1 vai ser 1, pula uma casa, 1 de novo, soma tudo, 1, 2, 1. Onde é que vai ficar a vírgula aqui? Já que nós temos dois números, né? Depois da vírgula, temos esse, então a vírgula vai ficar aqui. Aí a gente pega esse resultado, 1,21, e multiplica por 1,1 de novo. Aí vai ficar 1, 2, 1, pula uma casa, 1, 2, 1. Somando aqui vai ficar 1, 3, 3, 1. Quantos números nós temos depois da vírgula? Temos 2 em cima com 1 embaixo. Então, 3 números, né? Aqui nós temos 2 e aqui 3. Então, esse foi o resultado. Aí, esse resultado a gente vai colocar ali no lugar da potência. 1,331. Aí, aqui, continuando a nossa continha, vai ficar 1000 vezes 1,331. E quanto é que dá essa conta? Vocês podem fazer a multiplicação? Podem. Mas uma dica também boa é o quê? Já que esse número aqui tem 3 zeros no final, você pode pegar a vírgula e andar 3 casas para a direita, se tornando 1.331. Isso se vocês quiserem. Se não, faz a continha mesmo, tá certo? Vou fazer aqui a continha. Aí, olha, 0, 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 depois 1, 3, 3, 1. Somando tudo, 0, 0, 0, 1, 3, 3, 1. Quantos números nós temos depois da vírgula? 3. Então, a vírgula vai ficar aqui, porque nós temos que ter 3 números. Viu que o meu posicionamento aqui, que eu coloquei aqui em cima, foi justamente a vírgula ficar depois do 1. Né? Então, por isso que eu falei para vocês que iria ficar ali 1.331 como resultado. Vocês podem fazer isso sempre que vocês estão fazendo essas multiplicações por 1000, por 10, por 100, por 10.000. Já facilita bastante. Pronto, pessoal. Então, o montante aqui é esse. É esses 1.331. Então, eu posso dizer que 1.331 é maior, né? É superior que 1.386? Não. Isso. Então, por esse motivo, né? Tá errado.
né? O 1331 aqui, ele é inferior. Ele é inferior. Certo?